Grenal ele é totalmente diferente de tudo. Não, o Grenal é uma coisa fantástica. Ele tem um tempero a mais pela rivalidade que se tem. Eu tenho certeza que nos clássicos do Grenal o Inter treina. Fazer gol em Grenal é diferente, a emoção é diferente, o gosto é diferente, a pintura do estádio é diferente, tudo é diferente. O Rio Grande do Sul, por essência, tem essa coisa de escolha um ou outro, né? Do vermelho ou do azul, do chimango ou do maragato. Isso, evidentemente, que passa para o futebol e passa para o Grenal. É o único clássico realmente caliente, entendeu? Um clássico de alma latina, um clássico fervilhante. Mas o Grenal é certamente um dos clássicos mais importantes do mundo e é o clássico mais importante e mais acirrado do Brasil. Agora, tem que ficar claro também que o Grenal é tudo isso por causa do Grêmio, né? Claro. O Inter demorou muito para ganhar o Grenal. O Inter demorou muito para ganhar um título, né? E isso fez com que a raiva e a vontade de ganhar do adversário crescesse muito. É um caso freudiano, complexo, né, cara, que explica a rejeição, né, cara, o recalque. Na verdade, a gente nem pode tripudiar muito, né, tem que ter até uma certa pitada de pena, né, porque é o seguinte, é um caso de divã, né, os caras foram rejeitados lá, não puderam se associar à grandiosidade do Grêmio, daí criaram aquela coisa do B ali, né, cara, e sempre desafiando, sempre correndo atrás, precisamos ser maior, precisamos ser maior. E a grandeza do Grêmio é tanta que acabou puxando a deles, né? Se bem que sempre um simulacro, né? Um avatar, uma cópia mal feita. Abram alas, lá vem o quadro tricolor. Pois é, a gente está aqui no solo sagrado do Parcão, né? Que na verdade podia também ser chamado de a fantástica fábrica de chocolates, né? Porque a gente o Grêmio começou a produzir chocolate aqui muito cedo, né? Embora tenha começado a jogar em 1903 e já tenha produzido seu chocolate, o chocolate clássico é o que dá naquele que se deu naquele chamado primeiro Grenal. Sou neto de Henrique Augusto Koch, que foi presidente do Grêmio por ocasião do primeiro Grenal, no ano de 1909. E vieram associados, diretores do Internacional, propondo a realização de uma partida. Colocou o segundo quadro à disposição para o jogo. E, no entanto, os dirigentes do Internacional não o quiseram jogar com o primeiro quadro. Então eu disse, não, então tá bem, vamos jogar. Então escolheram o meu avô Valdemar para apitar o jogo. E ele, a muito contragosto, foi e apitou, porque ele tinha certeza que ia ser a lavada que foi. Então, uma das coisas que parece ter acontecido era que o goleiro Grêmio Kaufels passou o tempo inteiro conversando com a audiência, porque era um tédio absoluto, a bola não chegava nunca. E o Kaufels, como estava meio entediado durante a partida, não tinha muito o que fazer, o Inter não fazia nada, só ficava defendendo e tomando gol. Ele estava lá conversando com a torcida atrás do gol, porque naquela época esses estádios não tinham arquibancada, a torcida ficava sentada em volta, ele estava lá conversando com a torcida atrás do gol e fumando um charuto, junto com os torcedores. Diz o clichê que o primeiro a gente nunca esquece, um 10-0 no primeiro jogo entre esses dois clubes vai para a história certamente por todos os motivos. Claro que eu não assisti os 10-0, mas eu me posiciono na posição de Colorado, como se eu fosse internacional e tomasse uma goleada e uma fumada de 10-0, até hoje eu teria sofrido com aquele impacto de que seja levar 10-0 de um rival presente e futuro. Até eles ganharem o primeiro Grenal deles, que foi o 7º Grenal e que não valia nada, era um Grenal amistoso, estava 35-3 pro Grêmio. 35-3, é placar de basquete. Nós estamos confiantes. Bom, a história sempre se repete, né? E se repete com o Grêmio ganhando os grenais realmente importantes, os grenais emblemáticos, os grenais que significam alguma coisa historicamente. Né? E foi o caso do Grenal de 1923. Mesmo sendo um período tão conturbado da história da política do Rio Grande do Sul, houve um Grenal naquele ano. O adversário saiu na frente, fez 1-0. O Grêmio virou 2-1, sendo que o segundo gol foi do Luiz Carvalho, né? O rei da virada, né? Um centroavante extraordinário, depois foi presidente do Grêmio. Depois dos 30 minutos, 33, 34 minutos, empatou de novo, 2-2. Só que daí no finalzinho do jogo, o insidioso Lagarto, o grande Lagarto, um atacante maravilhoso do Grêmio, que se movia tal e qual um lagarto, recebeu uma bola do grande Luiz Carvalho e pum, encaçapou, 3-2, mais uma vitória do Grêmio e mais um Grenal emblemático. Valeu o Grenal, deu Grêmio, cara. É brincadeira. Nesse time do Grêmio dos anos 20,
um grande jogador, treinador, foi o Telêmaco, né? Que quando teve a parceria do Luiz Carvalho com o Eurico Lara no gol e mais no final da década com o Foguinho, ajudou a formar um time efetivamente invencível nos anos 20. Foi o primeiro grande time da história do Grêmio, já quando tinha alguns adversários não à altura, não que o Grêmio em algum momento tivesse adversários à altura, mas que de qualquer forma, pelo menos entrava em campo para não perder de 10, né? Nosso time da Baixada não tem receio de nenhum. Qualquer um que estuda a história do Grenal sabe que o Grenal mais importante da história, o único e verdadeiro Grenal do século, foi o Grenal de 1935. Por quê? Porque 1935 é o maior ano da história do Rio Grande do Sul. 1935 é o ano que se completam os 100 anos da Revolução Farroupilha e então o Estado estava todo mobilizado. O jogo foi disputado aqui. O empate dava o título ao adversário, ao tradicional rival do Grêmio. A Baixada estava fervilhante, estava cheia de gente. E fora do estádio, eles trouxeram vários pombos correios com uma mensagem anelada na pata que iam levar para os mais distantes rincões do Rio Grande a notícia de que o campeão Farroupilha era vermelho. E a torcida internacional numa festa, porque 0-0, campeão Farroupilha era internacional. A festa é colorada aqui na Baixada. O empate está dando o título Farroupilha para o Internacional. São 40 minutos do segundo tempo, o jogo continua 0-0 e alguns torcedores vermelhos mais exaltados soltam os pombos com a notícia de que o campeão era vermelho. Os pombos alçam aos céus e no mesmo momento que os pombos estão alçando aos céus, há uma falta para o Grêmio e o Foguinho se aproxima do batedor e diz: bate no Risada. Porque o Risada era um bom cabeçador, se ergue, pum, cabeceia, tira a bola da área e a bola cai no pé do Foguinho, conforme o planejado, o antevisto por esse profeta, por esse semideus que andou na terra, nessa terra que era o Foguinho, e o Foguinho bate de primeira, estofando os cordéis da Cidadela Rubra, 1-0. Mas o Internacional, depois que o Grêmio fez o gol, quis reagir, mas aí não dava mais, era uma gritaria. Não. Então, aos 43 minutos, numa jogada do Foguinho também, o Laci faz 2-0. Esse foi o último Grenal do Lara. O Lara jogou o primeiro tempo, mas não pôde jogar o segundo. O Lara estava ali no alambrado, para onde o Foguinho correu festejando. Mas eu me lembro, bolas incríveis, aquela de voar, levar chute na cabeça, ele levava, ele se atirava nos pés dos caras. Era um monstrinho ele, um monstrinho. Assistiu o segundo tempo e ficou no estádio para festejar junto com os companheiros de time pela última vez aquela grande vitória do Grêmio. De lá ele foi para o hospital. Do hospital ele não saiu mais com vida. Ele foi velado na Baixada e o cortejo da Baixada até o cemitério foi o que teve o maior número de pessoas da história de Porto Alegre. Bom, os anos 40 certamente foram os anos mais negros da história do futebol gaúcho, porque o Inter venceu a maioria dos campeonatos. Na verdade, o Grêmio estava muito preocupado naquele momento em construir o seu estádio. A Baixada era um estádio ainda acanhado para o tamanho que o Grêmio tinha ganho naquele momento, e o Grêmio comprou uma área noutra ponta da cidade, na Azenha, e começou a construção do monumental Estádio Olímpico. Em função disso, houve não um descuido exatamente com o futebol, mas houve uma prioridade no dinheiro para a construção do Estádio Olímpico, né? E também instituiu o mosqueteiro como seu símbolo de um clube que estava sempre lutando e espetando os adversários, sobretudo os adversários que vestem cor vermelha. A primeira alegria grande que o guri aqui, o Hélio Dourado, o gurizinho do Anchieta teve, foi em 1944 na Baixada. E esse marcou a minha vida pro resto da vida. E presenciei isso em 44. Foi fantástico, porque o Internacional já estava com os foguetes e tudo preparado para festejar o campeonato. 3-0 vinha abaixo para a torcida internacional, lá tocando samba, berrando e gritando. Aquilo lá foi uma loucura, quer dizer, 3-0, o que tu acha que é um guri lá, 3-0 assim, chamuscado? E o Grêmio voltou e começou a empilhar. Numa dessa vira o time e começa a ganhar e levantar aquela massa. 3-1, 3-2, 3-3 e depois o gol do Maia. Enfim, foi para matar.
Vai matar, entrada da área, lá de esquerda, assim, ele deu um chute, a bola foi direitinho lá no outro ângulo. Foi uma loucura. Mário chuta para a meta, é gol! Gol do Grêmio! Um chute certeiro, sem chances para ir pro 20. Virada gremista na Baixada, 4-3. O Grêmio construiu o Olímpico, perdeu ainda 54, 55, depois fez aquela série de 12 títulos em 13 anos. Eu atribuí aquela mudança no pensamento, no status do jogador, no ânimo da torcida, o valor patrimonial que o Olímpico deu à nossa instituição. O Grêmio começou a se preocupar com aquilo que é mais importante para o torcedor depois de ter a sua casa, que é montar uma grande equipe, e o Grêmio conseguiu montar. Meu sonho era jogar futebol, então eu digo, puxa, eu tenho que ver esse cara. Então eu era o primeiro a descer Gandula, então eu ficava aqui no Grêmio, aqui na Gandula, ali assistindo, Gessi, Juarez, o Milton, Vieira. O Vieira jogava muita bola, ponteiro esquerdo, o Juarez não se discute, o tanque Juarez. Pô, o cara de 1,70 m e poucos, saltava mais do que um leão, tanto o apelido dele era o Leão do Olímpico mesmo. Primeira taça que ganhamos, o campeonato de 1956. No ano seguinte, 1957, fomos felizes também, já com a equipe mais entrosada e tal. Já não era uma equipe tão nova, e ganhamos 57. Bem, mas não ficou por aí só. Em seguida, fomos para campo de novo campeonato, e ganhamos em 58, que foi uma final memorável no estádio dos Eucaliptos. Quando acabou o jogo, todo mundo comemorando, né? O Grêmio ganhou de virada. Aí foi quando surgiu o Leão do Olímpico. Lamento aqueles que não tiveram condição de assistir o que eu tive o prazer de assistir com as equipes montadas naquela época. A gente vinha aqui para o Estádio Olímpico, era uma maravilha ver um Ayrton jogar, um super zagueiro, talvez o maior zagueiro que eu vi jogar em todos os tempos. Em 13 anos nós ganhamos 12. E ali eu acredito que essa nossa história de futebol, o meu pessoal todo que jogou comigo, ficou muito marcado. Mas quem não viu Ayrton Ferreira da Silva jogar futebol não sabe o que perdeu. Não acredito, sinceramente, que tenha surgido um zagueiro com a técnica, a qualidade, com a tranquilidade com que ele jogava futebol. Tu não sabe que coisa boa a gente ganhar de 5. O Grenal foi lá nos Eucaliptos e nós estávamos ganhando de 2-0 e terminou o primeiro tempo. E o doutor Fernando então disse, se dobrarem os cores, esse aí, eu mando pagar bicho dobrado. Aí fizemos 5-1. 61 Internacional era franco favorito. O Grêmio vinha de uma crise, né, que aconteceu uma semana antes, que o Foguinho, que era o técnico do Grêmio, foi demitido, e ele saiu do Grêmio e foi treinar o Cruzeiro. E no jogo, o jogo seguinte do Grêmio era contra o Cruzeiro, e o Grêmio perdeu o jogo por 1-0 para o Cruzeiro. Em 1961, se disputava naquele tempo quem seria o Papai Noel, se azul ou se vermelho, no último Grenal, porque sempre era disputado em dezembro. Bom, virou 2-0, uma brincadeira geral, Internacional apupando o Grêmio, brincando com o Grêmio. E além disso, nós perdemos um jogador. Aí eu pensei assim, o campo lotado, né? Sempre lotado no Grenal. Eu pensei, vou passar um fiasco hoje aqui, porque com 10 homens e ainda tomar 2-0. Não se falava naquela época de imortal tricolor, né? Mas eu pensei comigo, começou a virada. Lá uns 17, 18 minutos do segundo tempo, por aí, Altemir de bola parada, Nadir de bola parada.
carimbou as redes dos vermelhos. O Marino veio, bola centrada na área, de boa cabeceou, Silveira voou errado e pá, 2-2, e aí morreu o Internacional. Faltava aí uns 3, 4 minutos para terminar o jogo. O Juarez pegou uma bola assim na saída do grande círculo do campo, assim, botou a bola na frente e saiu. Quando ele saiu em direção ao gol, foi um desespero. E era jogador do Internacional puxando ele pela camisa, era o outro puxando pelo braço e ele foi arrastando todo mundo. Chegou na entrada da área, ele abriu a bola para a esquerda e o Vieira cruzou para dentro do gol. E ele entrou, levou goleiro, bola, rede, levou tudo por diante. O Juarez cabeceia e bumba. A torcida explode como está escrito na revista. Naquele lance, o goleiro do Internacional, Silveira, desmaiou. No outro dia, as páginas do jornal diziam: o Leão urrou e o Silveira desmaiou. No segundo tempo, o Grêmio virou o jogo por 3-2 e eu entrei vestido de Papai Noel azul. A coisa mais linda que vocês podem saber é ganhar um Grenal. Ayrton, Alcindo depois, uma quantidade de jogadores extraordinários. Olha, cara, eu estreiei bem em Grenal, né? Eu estreiei aqui, mais ou menos desse lado aqui do Estádio Olímpico, criança, com 10 anos de idade. Eu morava no estrangeiro, né? Eu morava no exterior, em São Paulo. Mas daí fui retransplantado para o meu rincão natal, o Rio Grande, com 10 anos de idade, e estreiei no Grenal aqui. Num domingo maravilhoso, de sol, o Estádio Olímpico lotado. Nós ganhamos o Grenal de 4-0. Esse Grenal é inesquecível, assisti do banco de reservas junto com meu pai. E o Grêmio foi heptacampeão, que era um título inédito na época. A gente jogava praticamente, todo mundo falava que nós tínhamos um time que jogava por música. Eu sei que o Grêmio ficou 10 minutos com a bola, né? Os relatos históricos dizem isso. O olé mais demorado da história, eu não sei se foi registrado no Guinness, mas foi um olé de mais de 10 minutos. Olhar realmente a bola tocando de pé em pé, de pé em pé. Mas eu achei que era natural, era normal, nem percebi, né? Eu achei, na verdade, que o Grêmio tinha ficado 90 minutos com a bola, né? E achei que era natural ser 4-0, entendeu? Porque foi um placar ao natural, embora o primeiro tempo tenha terminado 0-0, depois teve 4, né? E que nem dizia o meu avô, 4 a pneu, 4 a pneu. Lembro direitinho, um gol de Volmir, que ele driblou todo mundo. Chegou do ladinho do poste, podia ter entrado com bola e tudo, mas teve humildade, só botou pra dentro. 2 gols de Alcindo, um de pênalti e outro do João Severiano. Era extraordinário ser torcedor do Grêmio na década de 60. Não podia haver coisa melhor. A gente ia pro estádio só para saber de quanto ia ser o jogo. E em sendo torcedor, daqui a pouco a gente começa a se aproximar mais do estádio. Se aproximar mais do clube enquanto entidade, pela grandeza que esse clube tem. E daqui a pouco eu me vi participando, integrando diretoria já na década de 80, no final da década de 70, e iniciando uma nova temporada de grandes glórias gremistas. A grande verdade é que nos anos 80 o Grêmio cansou de ganhar Grenal. Não tinha mais graça ganhar do Inter. Aí o Grêmio resolveu começar a ganhar outros títulos. Foi campeão da América, foi campeão do mundo. Mas é claro que mesmo assim, o Grêmio continuou batendo do Inter e ganhando Grenais. E a importância do Grenal é tão grande, mas tão grande, que quando o Grêmio foi campeão do mundo, veio um colorado dizer não adianta nada ser campeão do mundo e não ser campeão gaúcho. E o nosso grande ídolo Renato Portaluppi não gostou nada daquilo e disse pro então presidente Fábio Koff marcar um Grenal, um tira-teima. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um Grenal no começo da temporada pra gente mostrar que a gente é campeão do mundo e é muito melhor do que eles. E numa época muito romântica do futebol, os dirigentes do Inter toparam. O Inter foi entregar as faixas de campeão do mundo pro Grêmio e o Grêmio retribuindo, entregando as faixas do Gaúcho. Olha a ingenuidade deles.
nós entregamos a faixa de campeão gaúcho, que eles tinham vencido, né? E nós, e vocês nos entregam campeão do mundo. E eles vieram caíram como uns patinhos. Aí o Grêmio fez 4 gols no Inter, fez 4-2 e ganhou o Grenal das faixas. De Leon puxou bem para a área, olha o Osvaldo! Gol do Grêmio! Osvaldo na jogada de De Leon, foi à linha de fundo, dominou com categoria e puxou com mais categoria ainda. Osvaldo sozinho pegou a zaga do Inter desprevenida. Agora, Inter 1, Grêmio também 1. O Renato era muito impetuoso, né? O Renato era de pavio curto, de decidir as coisas, daquele jeito meio malucão dele, mas funcionava. E o Renato jogou muito, né? Renato, pra cima do Beto, levou bem a marcação, Renato. Cruzamento fechado. E esse Grêmio do Lima é um Grêmio inesquecível. E, na verdade, ele não tem sido tão lembrado quanto deveria, né? Que era o Grêmio do Cristóvão, o Grêmio do Valdo, o tal Grêmio Show. Dentro do vestiário, a gente cutucava os companheiros, né? E a gente chegava Lima. Pá, os caras falaram que vão deitar em você hoje. Aí o Lima descia a escada da concentração pro vestiário, eu sonhei. E aí nós ficávamos tranquilos. E era o vidente, era o profeta, porque ele sonhava no sábado que ia fazer um gol e fazia mesmo, especialmente em Grenal. Com Cristóvão, o jogo se movimenta muito, a bola vai chegando no Lima. Gol! Lima para o Grêmio! Ele só sonhava em Grenal, era impressionante. Para jogar com Caxias, com Juventude, ele não sonhava nunca, né? Agora, na Grenal, ele sonhava sempre. Olha lá, travou o amigo, entrou para tentar uma bomba, a bola passou, é gol! Gol! Lima! Gol! O sonhador, centroavante, goleador, sonhou que ia fazer e já fez! Bom amigo, procurou Valdo. Com ele o Ayrton, melhor para Valdo no primeiro momento, foi para a linha de fundo, atenção, prepara, deu para trás, ajeitou Jorge Veras para o pé esquerdo. Gol! Após o segundo gol, Valdo leva pela esquerda, entrega para Jorge Veras, que apenas coloca no canto direito de Tafarel. E o Jorge desequilibrava no Grenal mesmo. É que ele tem jogadores que em certos jogos eles crescem. Ninguém em sã consciência, né, uma coisa que eu tenho muita sã consciência, vai dizer que o Jorge Veras é craque, né? Agora, pra mim é craque, porque é o seguinte, né, cara, trucidou o Tafarel aquele de uma forma inacreditável, não sei como o cara deu continuidade à carreira, né? É o cara do Grenal, né? É o cara que entrava e você sabia, tô com o Jorge Veras em campo, vou ganhar mais um Grenal. E ganhava mesmo. Levando Veras lá pela ponta esquerda, venceu no primeiro momento, prepara para fazer o cruzamento, atenção, demorou, atirou forte para o gol, Tafarel acertou o gol! Gol! Do Grêmio! Tafarel pegou, depois soltou a bola para dentro! Jorge Veras sem ângulo nenhum. Tafarel todo perturbado, termina a partida. E o Laerte
frente, atira forte a bola para cima. Foi feita uma propaganda do Inter com o Taffarel, um garotinho, num pênalti, dizendo pro Taffarel que era na direita. E o Taffarel foi para a direita e pegou o pênalti. E aí o Grêmio fez comigo em 89 e com o Tião Macalé. E o Tião Macalé dizia: Mazarap, é na esquerda. A pênalti de Grenal eu tinha costume de pegar alguns. Autorizado, partiu. Peguei do Luiz Carlos Vinck, peguei do Norton. E na final do Campeonato Gaúcho de 89 eu peguei do Edu e do Da Cross. E o Grêmio se sagrou pentacampeão gaúcho. Pé esquerdo, para a bola. Edinho, pé direito. Gol do Grêmio. Pé direito da Cross. Meteu Mazzaropi. Outra vez o Grêmio campeão. Pé direito. O Grêmio foi ex-campeão em 1990, fazendo 4-1 no Inter, num Grenal, com um golaço do Cuca. Olha o Cuca. Experimentou com a perna canhota. Esse foi um time que também cansou de ganhar do Inter e foi um grande time de futebol do Grêmio. Tinha o Valdo no meio-campo e esse 4-1 que deu o hexa foi inesquecível. Wilson vai brigar ali com o Sandro Becker. Foi fazer bonito, o Sandro Becker perdeu para o Paulo Egídio. Pode marcar o terceiro, atirou. Do Grêmio, Paulo Egídio. Agora sim, a canhota na bola, a bola bateu na barreira. Paulo Egídio. Paulo Egídio de cabeça para o Grêmio. A cobrança de falta e o Grêmio chega ao hexacampeonato com uma goleada sobre o Internacional. Foi uma época de passeio em cima do adversário, tão grandiosa que hoje nem é tão lembrada assim, porque de novo o Grêmio já estava com foco numa coisa maior, já estava com um foco no Brasil, na América e no mundo. O Grêmio, a partir dos anos 90, ele chegou num ponto da sua história que distanciou-se do Inter quase como lá nos anos 10. O Grêmio ficou muito maior do que o Inter, sabe? O Inter penava para conseguir disputar um campeonato gaúcho com alguma nobreza, enquanto o Grêmio se preocupava em tentar ser bi da Libertadores, que acabou sendo logo em seguida. Foi um time que foi formado a partir, né, da ascensão de alguns meninos, né, para o profissional, junto com outros jogadores contratados de times grandes, mas que não estavam sendo aproveitados. Nessa leva veio o Paulo Nunes. Isso que fez aqui, essa camisa e onde eu estou, me fez voltar ao futebol com alegria. Olha o Carlos Miguel, tá cruzamento para a área, colocou o Paulo Nunes livre, a bola bateu no gramado, feito! E na minha época, a gente ganhou tudo em cima deles, né? Então, eu não tenho nem como dizer, falar assim, os jogos eram difíceis. Não vou aqui falar que era difícil, não. A gente atropelava, na minha época a gente atropelava,
jogo era aqui, era lá, era vitória, nosso time passava por cima. Então, assim, eu tinha essa alegria de jogar o Grenal, porque no outro dia, quando eu saía na rua, era a mesma coisa se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Então isso era tudo. Da esquerda, Paulo Nunes cabeceou a bola, ainda bateu no Arilson e foi para a rede, aberto o placar no Estádio Olímpico. Para o Grêmio, Santoro cobrou, colocou na área, André não achou nada, Paulo Nunes tentou de bicicleta, feito! Jardel. Gol do Grêmio, Jardel! O matador é matador. Paulo Nunes ajeitou, Jardel, a poucos segundos dentro de campo, colocou a bola na rede. 2-0 para o Grêmio no Clássico Grenal. O Grêmio ficou muito maior do que o Inter e ganhar Grenal virou um aperitivo de fim de semana, virou um cafezinho, como acabou profetizando, acabou batizando o presidente Fábio Koff. E o nosso time, naquela época, chamava-se Banguzinho. Jogava-se o Campeonato Gaúcho com time reserva. Nosso time era tão forte que nós ganhamos 2 Campeonatos Gaúchos, 95 e 96, jogando com Banguzinho. Tem bola de Marco Antônio, levantou para a grande área, Argel não conseguiu dominar, entrou para o Nunes, para Lildo, girou, vai marcar e gol! Gol do Grêmio, Nildo! Paulo Nunes pela direita, de costas para o gol! Nildo ajeitou com a perna direita no giro, de esquerda no canto, fora do alcance de Goicoechea, abre a contagem. 7 minutos e meio, Grêmio 1-0, nova saída, entrou Carlos Miguel pela esquerda, vai tirar no final, gol! Gol do Grêmio, Carlos Miguel, uma saída de bola rápida do Grêmio, a bola foi tocada na grande área, abertura para Carlos Miguel, sem marcação, atirou tiro cruzado no canto direito de Goicoechea e desempata. O Grêmio passa à frente, 2-1 no segundo jogo, 3-2 nos 2 jogos. Carlos Miguel. Final de jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Termina o Clássico Grenal. O Grêmio é campeão gaúcho de 1995. Eu já comecei a semana sabendo que nós íamos lá e ia atropelar, porque nosso time estava pronto. Certo, nosso time estava preparado para ser campeão brasileiro. Aí eu dizendo que a casa deles era a nossa casa, que ali a gente ia passar por cima, que a gente atropelava. E eu falava isso dentro do campo para os jogadores do Inter. Naquele jogo eu lembro muito bem. Eu falava, vocês podem bater, porque eles me batiam muito, eu apanhava muito. Pode me bater, pode pegar pesado, porque aqui hoje não tem para ninguém. Toque curto, Paulo Nunes, se girar e perigo, tá aí o Paulo Nunes com habilidade, marcação forte em cima dele, o Fernando acabou cometendo a falta, o juiz Carioca... No ouvidinho do cara, puxava o cabelo dele, aí ele vinha, dava um soco na tua barriga, aí tu olhava pra ele e brincava, você mexia, falava coisas que não posso falar aqui, mas falava coisas da vida pessoal da pessoa, quer dizer, então você tem que tirar o jogador da sua consciência profissional naquele momento, porque ele se perde. Quando bateu o escanteio, a zaga do Inter já fechou o primeiro pau. E ela foi rebatida para trás, de cabeça. Foi desviada, foi pro alto. E eu lembro muito bem, o Gamarra, eu tava no goleiro, o Gamarra me empurra, me tira da área puxando a camisa. Ele me puxa e eu vou para trás. Só que eu não vou atrás do goleiro, eu vou mais pro meio. A bola veio no alto. Ninguém esperava, foi rápido. A perigo no lance, Paulo Nunes, Santos! Do Paulo Nunes. Quando eu faço gol, quando eu vou comemorar a dança do Saci, eu volto pro meio campo, sai a jogada, o Gamarra pega na minha camisa e fala assim: não acredito que você fez um gol de bicicleta no Grenal. Está dentro da casa deles, faz um gol daquilo e não vai tirar uma de Saci? Ah, impossível. Desculpa, é impossível. Autorizada a cobrança. Partiu para a bola. Dinho, feito! Do Grêmio, Dinho! Na cobrança de falta, todo mundo esperando a cobrança
cobrança do Arte. Tinho bateu, de 3 dedos, desviou da barreira. Mandou a bola no canto, tá na frente o Grêmio mais uma. E o outro Grenal que não dá para esquecer também foi o do Ronaldinho Gaúcho, né? Que fez com o Dunga, né? E naquele clássico em especial, a gente sentia que ele estava muito motivado. Curto Ronaldinho, para Rodrigo, devolução para Ronaldinho. Olha o drible dele. Drible de craque, cruzou. Afasta a zaga. Ronaldinho dele o calcanhar de novo. Tá jogando demais. Desequilibrando pro Grêmio, Ronaldinho. O Dunga, que tinha a incumbência de marcá-lo, né, veio tentar desarmar, ele deu um chapéu por sobre o Dunga. 1-0 o Grêmio, gol do Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Chapéu em cima do jogador. Foi um lance muito bonito, né, proporcionado por um craque, né, que naquele momento era uma grande revelação e veio se confirmar esse talento todo aí que o mundo todo vê. Olha o Aguinaldo, que boa jogada. Para Ronaldinho. Olha o toque. De lance de craque. Capitão Ronaldinho entrou, pode marcar dentro do gol! Golaço do Ronaldinho. E aí, Ronaldinho desequilibra a favor do time tricolor. Ronaldinho, 43,5. Aí na repetição outra vez, capitão e Ronaldinho tabelaram. Categoria. Gol de Ronaldinho, Ronaldinho é 10. Carlos Silva vai pedir a bola. Vai terminar. Termina o Grêmio é campeão. Invasão de campo, festa tricolor do Grêmio. É campeão gaúcho de 1999. O que eu tenho mais lembrança é o de 2006, a final do Gauchão. O último Grenal tinha sido em 99, né? Decisão até aqui no Olímpico, gol do Ronaldinho, o Grêmio se sagrou campeão. Eu tinha na época 12 anos, né? Apenas torcedor, né? Comemorando. De repente não tinha nem o sonho de estar, né? Jogando no Grêmio, jogava apenas em escolinhas, né? E poder jogar uma próxima decisão depois de 7 anos, né? É uma coisa assim muito impressionante. A gente fez uma campanha durante a semana para que nenhum torcedor fosse avulso para o Beira-Rio. Então a gente reuniu praticamente todos os torcedores que compraram ingresso, vieram, se localizaram aqui, ó, onde a gente está, nessa rua aqui. Eram aproximadamente uns 7 mil torcedores. Todos os torcedores que compraram ingresso foram junto pro Beira-Rio. Foi a maior caravana da história, cara, que o Rio Grande do Sul já viu, cara, caminhando de um estádio ao outro. Legítimo até pé nós iremos. A gente chegou lá no Beira-Rio e foi uma festa, cara. Os colorados não entendiam o que estava acontecendo. Começavam a sacar foto, filmar, fazer videozinho para botar na internet, porque os caras não têm o que o Grêmio tem, cara. Essa massa, os caras não têm, não adianta, nunca vão ter. Bom passe na frente pro Ramon. Tentou, o Patrício vai no fundo, já entrou na área, bateu para trás, não tem marcação sobre o Lucas, salvou o zagueiro! Recém-saído da segunda divisão, o Grêmio estava disputando o Campeonato Gaúcho de 2006 em desvantagem, né? Porque, teoricamente, lá à beira do Lago Guaíba, o outro time era mais poderoso. Não consegui dormir muito e fiquei bem ansioso a semana inteira, assim, antes do Grenal. Aí no domingo também, para variar, sempre bem nervoso, tenso, assim. Bota a rente a linha lateral, vem o Ramon na cobertura, passou bem pelo 10 do Grêmio. Ainda o Yarley vai no fundo, conseguiu o cruzamento. Fernandão dominou, bateu para a defesa de Marcelo. A gente saiu perdendo, né, com o gol do Fernandão. Quando a gente tomou o gol, né, será que agora vai dar? O estádio cheio, né? E o Inter tem essa cobrança de falta, levantamento lá no segundo pau. Fernandão antecipou-se ali, era o Bolívar sobre o Marcelo. Mas eu lembro que acho que eram uns 34, 35 do segundo tempo, mais ou menos isso. Foi uma bola alçada na área, uma falta, né? Vai ser autorizado o Marcelo Costa, partiu para o levantamento, vem fechada! Gol! Pedro Júnior pro Grêmio! Num toque de cabeça depois do levantamento para dentro da área, o Grêmio empata o clássico.
Eu lembro que eu comecei a correr, não sabia como comemorar, mas ainda tinha mais ou menos 10 a 15 minutos, né? Então, a emoção de fazer o gol também se retratava na tensão de, pô, tem mais 10, 15 minutos e a gente vai ter que segurar os caras. O Inter insiste, continua tentando mais um cruzamento. E é claro, né? Colocando à prova o seu poderio ofensivo, vem Perdigão, lançou dentro da área, Pratinga, sai Marcelo do gol para fazer a defesa. Pode ser o último lance do Grenal. Aí está, fazendo o lançamento, o banco do Grêmio apontando. Termina! Final de jogo e o Grêmio é campeão gaúcho em 2006. Eles saíram na frente ainda, né? Foi 1-1, mas nós fizemos gol fora. E ganhamos, fomos campeão, cara, na casa deles, né? Então não é só que o Grêmio ganha os granais mais importantes. O Grêmio ganha também quando está inferiorizado, que é muito melhor, né? Se bem que o Grêmio inferiorizado é uma contradição entre termos, né? Olha a taça aí, ó. Estamos nesse momento com a imagem da taça sendo entregue ao capitão Giovânio. E aí está, o Grêmio erguendo a taça de campeão gaúcho de 2006. Tem momentos muito marcantes na história dos granais, né? E claro que um dos mais marcantes é o centenário do clássico, né? Aqui no Olímpico, né? 100 anos e um dia depois do primeiro. E quando eu cheguei aqui no Olímpico e vi aquela faixa que tinha posta pela maravilhosa geral do Grêmio, com a escalação dos 11 caras que tocaram 10 gols neles, né? Eu olhei aquela faixa e digo, ah, cara, é certo que a gente vai ganhar. Boa tarde a todos. Nada como um jogo histórico para quebrar a escrita. O jogo do centenário. O Grêmio tinha que tornar aquele jogo que já era importante por si só, porque era um jogo basicamente que festejava o 10-0 do primeiro Grenal. Era no Estádio Olímpico, era no estádio do Grêmio e festejava 100 anos dos 10-0. Natação intensa no Mário Fernandes sendo empurrado lá dentro da área. Já cobrou o capitão do Grêmio, colocou na área, chega Índio para fazer o corte, Andrezinho vai puxar o contra-ataque. Vem Andrezinho em velocidade, D'Alessandro aberto pela esquerda, Nilmar fugindo lá pelo meio, tentativa do Nilmar, ganhou na defesa, vai Nilmar, Naquela ocasião ali, a única lembrança que eu tenho é o Vitor olhando para mim, né, e falando, vamos lá. Só bateu com a perna esquerda direto para a rede, aberto o placar no Estádio Olímpico. 1 para o Internacional, 0 para o Grêmio no clássico Grenal dos 100 anos. Nilmar, o nome do gol, Maurício. O Internacional já tinha colocado um contra-ataque com os mesmos jogadores, Andrezinho para Nilmar e o chute. Quando o Nilmar fez o gol do Inter naquele jogo, embora tivesse confiança na vitória do Grêmio, é claro que dentro do Estádio Olímpico, com muito mais gremistas do que colorados, surgiu uma nuvem negra pensando em anos como os anos 70. Aí veio a década de 70, tivemos que arrancar a década de 70 vendo o Inter acumulando títulos, né? Era duríssimo ser gremista ali. Eu saía do colégio, aquela gurizada, eu 15 anos estudando e não ganhava Grenal, não tinha gente de ganhar Grenal. Foi sofrido, porque eu cresci ali a minha infância nos anos 70 e o Inter ganhava tudo, né? De 68 pra lá e a gente só era sempre vice-campeão, então foi um período que foi complicado mesmo. Os anos 70 foi horrível. Foi horrível. Na minha época nós pegamos aí, essa fase braba que nós pegamos aí. Porra, nós não ganhamos por azar, não lance de azar e tudo mais, que a gente fez tudo para ganhar e sempre nós fazíamos isso, né? Então a gente tem que ficar tranquilo, não deu porque não deu, por detalhes, né? Não deu por detalhes. Realmente, ser gremista nos anos 70, ser uma criança torcedora do Grêmio, naquele momento, não era nada fácil, não. Eu vi o crescimento da torcida deles naquela época, é óbvio. Ter sido criança e ver o Inter vencer todos os jogos é muito ruim. E tão ruim que toda a minha turma de anos 80 era de colorados. Já tinha outros que já tinham sido campeão, que veio daquela de 68, mas é isso que eu fico triste quando a gente fala para ele, mas quantos títulos ganhou no Grêmio? Pô, infelizmente nenhum. 5 anos de Grêmio sem ganhar um título. Que era o que eu mais queria, dar um título pro Grêmio. E eu não tive
essa oportunidade, né? Por isso que eu digo, a única coisa que eu fiquei aqui no Grêmio foi essa frustração de eu ter dado um título para a torcida do Grêmio, pro clube mesmo, né? Foram anos difíceis, muito difíceis de administrar. Os anos do início da era Beira-Rio foram anos muito difíceis de administrar porque a majestade foi atingida. E eu, quando cheguei aqui no estádio do Grêmio, fui apresentado, muita gente, assinei o contrato e tal, eu via que durante a semana, no decorrer da semana, nos treinamentos, eu via que havia um desânimo, né? Então eu não conseguia entender aquilo ali, porque vinha perdendo há tempo já, o tempo vinha perdendo, não conseguia reverter, não conseguia ganhar Grenal. Eu sofri muito num período para trás. Eu era muito vaiado, eu era muito criticado. Eu sei que os jogadores passaram por situações muito delicadas. Passaram, sim, com certeza. Eu confesso para vocês, confesso para o Grêmio, que de 73 a 76 eu tinha vergonha de ir no supermercado, eu tinha uma vergonha muito grande, uma tristeza muito grande, aquilo me machucava muito. O Internacional foi, naquele ano, no meu primeiro ano de presidência, foi heptacampeão. Você imagina só o teu adversário maior ser heptacampeão e tu no vazio. A nossa majestade tinha sido atingida e ficou por longos 8 anos. Foi terrível, inclusive com 2 campeonatos brasileiros. Agora, isso foi uma coisa que nos deu muita vontade de mudar as coisas. Quando o Dr. Hélio assumiu, inclusive o Dr. Hélio era e é um homem vigoroso, um homem de ideias bem formadas, um carisma muito grande, claro, entrou ganhando, vamos quebrar a hegemonia, em 76. Nós encontramos aqui um plantel que tivemos que mexer muito, viu? Mexer muito. E outra coisa, uma situação financeira que não era nada satisfatória. Muito difícil, viu? Mas começamos pensando no treinador, logo de saída, e pensamos numa pessoa que para nós, e para mim até hoje, o melhor treinador que eu conheci na minha vida, Tele Santana. A chegada do Tele Santana foi o grande passo, a grande ousadia que o Grêmio cometeu naquela época, visando naturalmente acabar com a hegemonia do Internacional. O Tele assumiu já no Campeonato Brasileiro. E aí, em 77, assumiu como diretor de futebol o Dr. Nelson Medo. E estava todo mundo centrado em quebrar a hegemonia do Internacional. Ele não tinha outra palavra dentro do vestiário, não tinha outra palavra de ordem para os funcionários. Vamos acabar com a hegemonia desses caras de qualquer jeito. Veio essa diretoria e nos orientou e disse, olha, vocês vão se consagrar como homem para o resto da vida, vocês têm que mudar essa história. O Nelson Medo e o Tele foram muito felizes na escolha dos jogadores que compuseram aquela grande equipe. O Nelson Medo, o Hélio Dourado, Tele Santana, Verardi, fizeram um trabalho com os jogadores que até hoje nós jogadores temos que reconhecer e agradecer para eles. O goleiro de 77 foi o Corvo. Um uruguai veio de lá, veio plantado de lá. O Eurico já é um jogador falado. Anchieta, seleção uruguaia, tinha sido escolhido o melhor zagueiro da Copa. A gente tinha um cara ali naquele time que trouxe toda essa garra, essa vontade de ganhar, tudo isso aí, que foi o Oberdan. Ele chegou aqui no Estádio Olímpico dando uma declaração para o pessoal da mídia, da imprensa, que ele era o xerife e dentro da área dele ninguém fazia gol de cabeça, que era o escurinho, tinha aquele negócio assim. Aí o escurinho entrava aos 30 e pouco, a massa do Inter levantava, o Oberdan fazia aqui não, e dava no Negão, como o Figueiredo da mídia. E o Negão acabou não fazendo gol mesmo. E ficou marcado. Tu pode ver, se tu falar com alguém na rua, quem que
parou aqueles gols do Escurinho foi o Oberdan. A verdadeira voz do vestiário, a voz de dentro do campo era do Oberdan, pode ter certeza. O Oberdan não se fala. Quem falar de Oberdan que é Pelé, que veio quem era Oberdan. O Ladinho se usava como exemplo. Quando o Ladinho baixava a cabeça, era ali que a coisa começava. O Vitor Hugo é um guerreiro, lutador. E aí depois nós tínhamos um cara super equilibrado ali no meio, que era o nosso, vamos dizer assim, o nosso padre, né? Que era o Tadeu Rizzi. O Tadeu Rizzi era o dono do meio do campo. E depois nós tínhamos aquele cara que era do choque da porrada, e gritava e chorava, que era o Iura, né? E o Iura, né? Que esse já era completamente diferente, o inverso do Tadeu. O Éder, aquele chute, uma potência. Tinha o Tarcísio na direita, entendeu? Pegou gente fina, corredor. E ali na frente, o Catimba com toda a manha dele, né? Toda aquela encheção de saco na zaga dos caras. Iura, Tadeu Rizzi, Tarcísio, André, Éder. Que vai falar de jogadores. E eu via que a rapaziada estava muito interessada e estava com aquela ganância, com aquela vontade, aquela disposição. O discurso da abertura de temporada só foi um. Vamos acabar com aquela hegemonia. Só estamos aqui para isso. Custe o que custar, nós vamos acabar com elas mesmas. Foi desde o primeiro dia, desde a apresentação dos jogadores, aí no caso eu já estava dentro do vestiário, desde a apresentação dos jogadores, só se falava nisso. E o Tele fazia com que os jogadores fizessem jogada ensaiada, trabalhassem antes de qualquer coletivo, de qualquer jogada, qualquer finalização, ele fazia jogadas que ele imaginava que poderia dar certo. Realmente, a gente tinha 2 jogadas ensaiadas, tinha uma comigo e uma ali no meio, com Tadeu Rizzi, Iura e André Catimba. Foi saída de bola nossa. Então deu toque para, não sei se foi para Tadeu Rizzi, um negócio desse. Aí deu para Éder, eu já saí lá na frente, Iura me acompanhando. Eu vinha gritando, é minha, André Catimba. E o André só abriu as pernas e eu fiquei na cara do gol. Fiquei na cara. Visualiza no miolo de ataque, André deu-lhe a bola, entrou na área, Iura saiu, o goleiro vai marcar, atira! Incendeia-se Porto Alegre com a largada azul. Iura 1-0 para o Grêmio. Os colorados pararam inacreditando na queda de manga. Iura, Grêmio na frente. Que Grenal! Gol de 77, 14 segundos. Foi obra exclusivamente de Deus que me deu. Diz assim, ó, tu sofreu tanto, vou te dar uma alegria. Foi uma consagração, foi uma coisa que eu fui à loucura. Os caras, os laterais do Internacional ainda estavam, naquela época a crônica tinha fio no campo, não tinham tirado ainda, os cronistas não tinham tirado os fios ainda que estavam dentro do campo. E eu tô já com a mão bem aberta, mas com uma explosão. Pode notar que eu abro bem a mão assim, porque eu queria abraçar toda a torcida junto. Eu não queria beijar a camiseta, eu queria abraçar aquela torcida toda, porque aquilo foi fantástico. 14 segundos é uma coisa tão rápida assim. É o momento de tu pensar, acreditar, não acreditar e gol do Iura. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que esse ano ir pra cama, esse ano acho que esse título fica aqui. É o gol mais rápido da loteria esportiva, menos de 30 segundos. É um gol que incendeia e deixa como guerreira a massa tricolor no Estádio Olímpico. Mas é muito cedo ainda para se pensar numa vitória. Aí eu fiz o segundo gol e aí só vinha agradecimento, né? A jogada em velocidade. Ficou para André. É o Grêmio no contra-ataque. Deu a Tarcísio, a penetração de Tarcísio, atenção, o Grêmio! 2-0 para o Grêmio, o André lançado, foi obstruído, mas a bola ficou para Tarcísio, 2-0, 3 minutos.
Quando terminou o jogo, você deve estar lembrado que o Yura teve numa barreira, ele recebeu um bolaço no nariz e não virou outro, ele aguentou. E aí deixei a bola, eu fechei os olhos e deixei a bola bater. E aí quebrou meu nariz. Ele afetou o nariz e ele aguentou e sangrou. E ele ficou com a camisa, ele não trocou a camisa. E no fim do jogo me doou a camisa. Eu sei que eu tirei e fiz assim de verdade. Tinha amor na camiseta, viu? Lutava pela camiseta. Tá? Era uma gente de escola mesmo, de escola, sem dúvida nenhuma. Eu sabia que o Grêmio ia ganhar. Eu e muita gente sabíamos que o Grêmio ia ganhar. E o presidente Eldorado sabia que o Grêmio ia ganhar. Mas foi um negócio aquilo, foi um momento inesquecível da vida. E era tudo direcionado para ganhar o campeonato, ganhar o campeonato, ganhar o campeonato. E não tinha outro propósito. Está iniciado, telespectadores, o Grenal no Beira-Rio. Grêmio Internacional, Grenal decisivo de mais uma fase do Campeonato Gaúcho de 1977. Virava o jogo procurando o Tarcísio. Vai ele pelo meio. Yura não deu a devolução. Houve a falta na entrada da área. Yura fez uma onda medonha. Queria dentro da área, se ajoelhou ali. Batia no solo. Expectativa no Beira-Rio. Tanto o Éder como o Tadeu Ricci batem bem essas faltas. Atenção. Tadeu. Tarcísio, passava André, Éder de primeira, Manga. E depois de estabelecido 1-0, esteve bem o Celestino. Éder, aliás, aquele era o André, agora o Yura. A Yura pelo miolo. Tarcísio entrava lá, Manga com o pé. André. Ainda o André. Jogada individual e boa. Cruzamento. Tarcísio! Vai no fundo, nem chega aí no fundo, cruza e eu entro de cabeça no meio ali aquele embrulho vermelho todo, né? E eu faço esse gol de cabeça. Wilson, de primeira para o Éder. Tem o Tarcísio livre pelo lado direito. Vai o Éder, pode ele mesmo atirar a gol. Vai levando, pode marcar. Manga! Que não! Com esse resultado, o Grêmio é campeão do segundo turno do Decagonal. Exatamente, como já foi o campeão do primeiro turno, leva para a fase finalíssima a vantagem do empate em pontos. Haverá 2 grenais. Se o Grêmio obtiver 2 pontos, por uma vitória ou por 2 empates, será o campeão gaúcho de 1977. Eu estou lembrado que o Tele inovou na semana do jogo decisivo contra o Internacional.
ele nos colocou todo mundo isolado num seminário aqui em Viamão. Para ser campeão, um time tem que estar unido, um time tem que se acreditar. Todo mundo se acreditava um no outro. Essa é a realidade. O Tele fez isso, o Tele fazia isso. Tensão, como coisa assim, a impressão que a coisa ia arrebentar. Eu mencionei que eu tive uma pequena discussão com o Tele praticamente na hora de irmos para o vestiário. Por uma providência administrativa que não me ocorrera, não ocorrera a ninguém, e tal era a tensão, como é que os jogadores vão chegar no vestiário? Até isso ele se preocupava, porque o Tele realmente sempre foi detalhista. Naquela semana, eu não me lembro nem se da minha família, se algum filho adoeceu, a minha mulher ela se virou por conta dela. Porque eu não estava lá naquela concentração e lá ficamos e eventualmente chegava o doutor Nelson Medo, que era a novidade, saímos para treinar e só se falava em Grenal. Grenal de 77. Chegamos no estádio, aquela fervendo, a emoção aflorando na pele, né? Está iniciado, telespectadores, o Grenal, que pode decidir o título do Campeonato Gaúcho de 1977. Prepara Tadeu, ele bate muito bem essas faltas, tanto ele como o Éder. Atenção. Éder. Foi empurrado lá o André pelo Santos. É escanteio. Olha o André. Tem o Marinho pela frente. Mas a gente estava dominando o jogo, a gente estava, se não, o meio de campo, na defesa, entrando duro, tomava a bola ali na intermediária, não deixava o Inter partir para dentro da área. Aos 27 minutos do primeiro tempo, pênalti. E eu era o batedor, eu já tinha batido 20 pênaltis. E tinha convertido 20. E pênalti, e o batedor oficial naquele momento era ele. Atenção. Tarcísio. Quando a gente está no momento de botar a mão numa coisa e fica pensando, se der um azar, qualquer coisinha sair errado, quer dizer, era aquele sentimento que nosso time não pode dar errado, nós vamos acabar com essa farra dos caras. E houve um silêncio total, inclusive até da torcida do Inter. Se passasse um mosquito ali, tu ouvia um mosquito passando ali naquele momento. O Bertan também chegava lá. Atenção. E aí eu vi o Cláudio Duarte conversando com o Benítez, que eu batia sempre naquele canto. E eu falei, vou mudar. Atenção. Tarcísio. A minha vontade naquela hora era virar aquelas máquinas, sabe, de furadeira, no chão e ir e ficar, botar a grama de novo e ficar quieto lá no fundo. E parece que o mundo desaba nas tuas costas. E todo mundo já entrou em polvorosa, porque, vai dar eles de novo. Eu assisti o jogo com o Gilberto Chaves e o Fernando Chaves, dois irmãos. O Bi está aí ainda e o Fernando, infelizmente, já faleceu. Mas doente pelo Grêmio. E quando o Tarcísio errou o pênalti, eu pensei que ia enlouquecer, mas o Nando, antes de desmaiar, pegou um sorveteiro que vinha passando, jogou aqueles picolé todo para cima e aí desmaiou literalmente. O Grêmio perde pênalti, jogo equilibrado, porque o jogo é decidido em detalhes, o Grenal é decidido em detalhes. Tadeu Ruiz. O Bertan está na área. Essa bola não alcançou.
Quer dizer, só falta essa entrar, ela vai entrar, tem que entrar. Yura Caçapava, Caçapava melhor. Vitor Hugo no lance. Batista e Santos. Caçapava. Catarse foi uma coisa assim, um choro convulsivo, não só meu, não. Quem estava em roda de mim nos controlava também, nos controlava de pura emoção, alegria pura. Você entra dentro da área, você faz o gol. Aí você não quer aparecer na velocidade de reação, quer aparecer de primeira, vai. Foi o meu caso, eu fui dar o salto mortal e eu fiquei na altura do travessão. Mas aquilo tudo que quer, é o amor, a profissão, o desempenho, a vontade, a coragem, tudo vem naquele momento da explosão, né? Na minha cabeça, é um borrão só, vitória, 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 uma emoção totalmente indescritível, totalmente indescritível. O Grenal de 77 foi o Grenal mais louco. Pô, que loucura, pô. Aquilo ali foi a emoção, rapaz. Ali que eu fiquei fanático. Depois do jogo, passeata. Durou uma semana, eu acho, a euforia, né? De pegação. Imagina que o melhor segunda-feira para ir num colégio foi aquela segunda-feira. Veio o ano da bonança e nós, graças ao gol do André Catimba aqui, interrompemos aquela trajetória do Internacional. E aí começou a Internacional a pifar. E o Grêmio a crescer. Aquele título foi um salto do Grêmio que descolou dos anos de derrota para conseguir, a partir daí, ser campeão brasileiro 2, 3 anos depois ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. É um título muito emblemático para o Grêmio, exatamente por isso. O Grêmio não era mais aquele time perdedor que foi durante todo o começo da década e pôde se preocupar em ser um clube que ele, na verdade, nasceu para ser, um clube muito maior do que as dimensões regionais e muito maior do que as dimensões nacionais e muito maior do que as dimensões, inclusive, continentais. O Grêmio é um clube campeão do mundo e esse título de 77, não tenho dúvida que foi o que deu o start para essa cavalgada de títulos tricolores. Bom, pois é, né? A história é um fluxo contínuo e incessante, né? Tanto é que depois de 100 anos do primeiro Grenal, chegou os 100 anos do Grenal do centenário. O Grenal emblemático, né, cara? Um Grenal simbólico, o Grenal dos 100 anos. O Grenal que mostra que nesses 100 anos a supremacia foi do Grêmio, se não numérica, no qualitativa, né? Os Grenais mais importantes, os Grenais mais marcantes foram vencidos pelo Grêmio. Então, cara, aquele era um dia de ganhar o Grenal.
com certeza nunca concentrei tanto numa falta como eu concentrei naquela falta do Grenal. Grenal, Souza autorizado, foi na bola, bateu, gol! Gol! Souza para o Grêmio, um golaço, uma cobrança absolutamente perfeita, no canto da barreira, no ângulo para o Grêmio, quinto escanteio na partida, o Inter teve 4, 1-1 no placar, ele foi para a bola, suspendeu, ficou no Hever, voltou, gol! Maxi Lopes, gol! Maximus Lopes, centroavante, no lugar, na hora, no tempo, está ali para fazer o que exatamente o que fez. Maximus Lopes meteu a bola para dentro da rede do Internacional. O fato é que da cobrança tem um pingue-repinga de bola. Ela está ali dentro da pequena área, entrando para um lado e para outro. Ali tem zagueiros e tem atacantes. Quem é mais ligeiro ganha tudo, ganha vida. É Maxi Lopes que está aí. Abaixo. Aí começou a festa mesmo, né? Quando eu subi pela escada do túnel ali, entrei no campo e vislumbrei, assim, aquele barulho era forte demais, foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, o Grêmio tocando a bola e os jogadores do Inter meio desesperados e aquela torcida cantando forte, vai chover. A jogar de novo aqui no Grêmio, para uma decisão, fazer outro gol daquele e depois eu sou lobo mau, vou te comer, ia comer esses colorados todos aí. E eu levar a torcida do Grêmio comigo, bora comer todo mundo aí, a reboleixo, vamos aí, todo mundo reboleixo aí, depois eu vou te comer. Na nossa época era muito bate-boca, muita coisa de subterfúgios extra futebol que a gente utilizava. Pegamos uma época do Filipão, o Filipão pegava no pé do Luiz Carlos Vinck, utilizando também alguns termos lá para enervá-lo e, enfim, desvirtuar um pouquinho ele do jogo, tirar ele. E era pressão. Modos, muitas vezes, o negócio de meninos, né? A gente sabia que tinha meninos no outro lado, fazia pressão, dava um jeito. Usava de todas as armas possíveis, não adianta, porque é o inimigo. E a gente tratava assim, não que tem que matar os caras, mas o resultado tem que ser positivo. A gente trabalhava para isso e sabia que se não fosse positivo, a crise, os problemas, a cobrança viria tudo para cá. O meu contrato era, como é que se chamava na época? Se eu ganhasse 20 mil de luva, meu contrato valia 20 mil. Então o Inter achou que ia pagar isso, e muito mais queria pagar. E aí eu fui ver a proposta, porque quando terminava meu contrato, essa casa aqui vivia como está hoje, né? Os diretores do Grêmio aqui, todo mundo querendo que eu assinasse, era uma novela. Então eu acabei aceitando a proposta do Grêmio, que era bem inferior à do Inter. Eu não sei se eu posso falar agora quem é o presidente, e que eu tenho a honra de dizer que eu estou aqui com o filho dele, Renato Souza, que fui na casa, eu acho que a tua mãe está morando lá agora, em Ipanema, e disse: presidente, eu vou ficar com o senhor. É uma coisa que emociona a gente, sabe? Mesmo perdendo dinheiro, que dinheiro hoje em dia, vocês estão vendo, em segundo lugar, porque a saúde é que vale, e eu me senti bem e não posso esquecer nunca dessa passagem com teu pai. Tinha um preparador físico nosso que dizia, semana de Grenal não precisava preparador físico, porque a gente
A gente mesmo se preparava, era uma coisa impressionante. E continua hoje ainda, jogos de Master, essas coisas. É uma coisa incrível, tia. Eu tenho hoje boas amizades com alguns ex-jogadores colorados, mas na época não tinha. E de uns tempos para cá, que eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouquinho mais rodado. E hoje a gente senta com eles, mas antes, uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, aí a gente jogava jogos da Seleção Gaúcha de Master, aí ia o Inter para cá, o Grêmio para cá, a gente não conseguia ter essa afinidade assim. Eu acho que eu fazia por ano umas 3 faltas, né? Porque eu acho falta... Eu acho uma coisa que se tu chegasse, eu te marcasse, se tu me driblasse, eu não tinha que dar pontapé em ti. Na minha cabeça, se tu me driblasse, eu tinha que apertar tua mão e te dar ainda o meu bicho para ti. Sabe o que é bicho, né? Dar o dinheiro para ti, por quê? Porque tu está me ensinando. Tu está me ensinando. Tem gente que fica bravo. Eu digo, não, a gente não pode ficar bravo. Se tu levou um drible, é sinal que no outro domingo tu não vai tomar aquele drible mais. Então tu está aprendendo com ele. Sem querer ele está me ensinando. E eu até tive uma discussão com o meu treinador, que era o Sérgio. Meu centroavante caiu, ficou no chão, assim, com a bola. E eu podia sair com a bola, né? Eu fiz assim para ele, levantar. Porque eu acho uma covardia tu tirar a bola de um cara caído. Aí ele ficou bravo, porque eu fui dessa oportunidade, né? Para tu ver a confiança que a gente tinha no time. O Gilberto Gil, ele deu um show aqui no sábado, deu um show. Aí quando ele soube que no domingo era Grenal, ele não foi embora, ficou pro Grenal, assistiu o jogo. No final do jogo, quando terminou, ele foi pro vestiário, foi lá falar comigo, me abraçou. Não só me abraçou, falou comigo, falou com as outras pessoas também. Até para um repórter, ele chegou e falou. O repórter perguntando a ele se ele era gremista, ele disse que era gremista. Que é gremista e que ele é que nem aqui, ó, o céu é azul, a lua é branca e ele é negro. Quem vinha jogando era o Thiago, né? Aí o jogo lá em Curitiba, o Thiago acabou sendo expulso, um lance bobo ali. Aí não tinha lateral, né? O Grêmio não tinha um lateral de origem. Aí o Paulo chegou em mim, tinha conversado com o Souza e com o Tcheco, se quem que ele poderia pôr ali. Aí eles falaram, não, o Mário vem treinando, vem atuando bem. Aí o Paulo chegou, conversou comigo pra mim ter calma e quando não entrar no jogo ter tranquilidade também. E aí como é que foi aquela entrada em campo? Você tremeu ou não? Pô, quando eu entrei eu até pensei, falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Estádio lotado, Neymar, D'Alessandro, mas aí com calma eu fui adquirindo ao tempo e fiz um belo jogo. É uma coisa até engraçada porque o meu irmão, né, que também foi jogador de futebol e hoje é meu empresário, ele tinha um sonho de jogar no Grêmio, cara. Olha só como as coisas. Então, às vezes, teve um jogo, eu tava no Palmeiras, aí troquei camisa com um jogador do Grêmio. E em casa, no outro dia, ele botou a camisa assim, pô, meu sonho era jogar nesse time aqui e tal. E depois de 2, 3 anos, eu vim aqui pro Grêmio e tudo. Então, quando eu falei pra ele que tinha fechado com o Grêmio, então a alegria tava estampada no rosto dele, né? E aquela rivalidade, eu joguei 5 anos em São Paulo, nos clubes paulistas, e vi que tem essa rivalidade, mas aquela grande rivalidade maior fica na torcida, aquela coisa de briga de torcida, aquela coisa toda, né? Então aqui você vê que a coisa é bem mais forte, porque você vê crianças com 5, 6 anos já discutindo no colégio que teu time perdeu um Grenal, né? Minha filha também, por ser gremista, já chegou, né, no primeiro dia de aula, já queria identificar quantos corolados tinha, né? Então, é uma coisa que você vê que começa de berço. Então, eu senti isso também. Não, que fazer gol no Grenal é uma consagração. Não é? Perguntou como é que eu me sentia. Me sinto honrado, me sinto satisfeito porque o meu dever foi cumprido aqui no Grêmio, não é? Quer dizer, tem que fazer gol em Grenal, e eu tive a sorte de fazer, não é? E sou lembrado até hoje, não é? Não pela minha bela cara,
Sou lembrado pelos gols que eu fiz, não é? Quer dizer, muitos jovens não me conhecem. Claro, nem tem razão, não é, para me conhecer, porque nasceram muito depois, mas de nome me conhecem. Os colorados, pai, mãe, tio. Esse é o Negrão que nos prejudicou, que fez tantos gols contra o nosso time. Então isso aí vai me deixar por muito tempo, não é? Consagrado, não é? Olha, por se tratar de clássico, né? Então as coisas são definidas no detalhe. Então você tem que entrar muito ligado, tem que até pelo fato da preparação ser já bem antes do jogo, né? Aquele fato de você se preparar antes, então você tem que estar com bastante atenção na hora do jogo para não dar brecha, né? Porque você perdeu um Grenal, vai passar um mês aí ouvindo, né? Na rua, você vai no restaurante, você chega em casa, aí sempre o porteiro ou o garçom fala com você, perderam o Grenal, isso e aquilo. Treinadores caem, jogadores são substituídos em Grenais, então vencer ou perder o Grenal conta muito. Eu tive muita sorte dentro do futebol, né? E do Grêmio também, porque aqui no Sul o que consagra é o Grenal. Não adianta eu ser um grande jogador, um grande goleador, se não fizer golo em Grenal. Não é? Tanto da parte do Inter como da parte do Grêmio. Para se consagrar tem que fazer golo em Grenal. Não é? E foi o que aconteceu comigo. Claro, fazia gol em outras equipes, não é? Mas fazia gol. Fiz 13 em Grenal. E cada gol é uma satisfação, não é, que eu não posso explicar aqui, não é? Então, é bom, não é? Depois do jogo, tu curtir uma vitória com um gol teu, não é? Então, é muito bom, não é? Eu acredito que pelo fato de aqui em Porto Alegre só haver os dois grandes, né? Aqui é uma mobilização muito maior em relação ao clássico, né? A semana que antecede o Grenal, você esquece de tudo e só pensa no jogo. Então, eu acho que essa é a magia. E disputar um Grenal é um privilégio. Pois então, eu estava no Rio de Janeiro, né? Tirei minhas férias de julho lá. Na verdade foi um erro, né? Foi um erro que eu fiz, eu não olhar o calendário do brasileiro antes de tirar as férias. Mas eu marquei as férias antecipadamente, já estava a passagem comprada, hotel reservado, tudo certo com a nega véia. E aí complicou mais ainda a minha situação, né? De tentar reverter essa situação. E aí, quando eu vi, estava exatamente na data, as minhas férias na data do Grenal do Centenário. Pois bem, aí vamos lá, vamos assistir lá, tem um baita amigo gremista lá. Já liguei para ele, tchê, Leandro, vou pra tua casa, Leandro. E aí eu vou assistir o jogo. Não, pode deixar que já vou deixar gelando aqui, à tua espera. Acertei a ida lá, então pelo menos o Grenal eu vou ver, né? Então, na hora de fazer a mala, eu estava levando uma camiseta do Grêmio só pro dia, coisa e tal, né? Depois para passear. E aí, vou levar uma de manga longa. Que Rio de Janeiro, julho, de noite, vou querer passear, pode estar um pouco frio, né? Vou levar uma de manga longa. Por coincidência, levei o número 8 e o número 16. Na saída para a casa do meu colega lá, do meu amigo, o nega véia chegou para mim, porque não, eu estava levando só a minha camiseta do corpo, assim, leva outra, depois a gente quer tomar uma cerveja aí, depois vai ficar frio, aí, depende, leva de manga longa, já tava meio chovendo o clima lá no Rio. Então, vou levar, né? Nada vinculado à superstição, vou levar. Aí, chegou lá, o co-irmão saiu na frente, fez 1-0, uma rateada nossa. E aí daqui a pouquinho o Souza marca uma bucha de falta, né? Lá no Rio de Janeiro, era só nós gritando no prédio, os vizinhos, ninguém entendia nada. Aí eu me dei conta, tô com a camisa 8 do Souza, né? Mas aí foi, né? Comemoração e tal. Aí chegou o momento do segundo tempo, e 1-1, e eu, o Grenal do Centenário quer ganhar, pô. No primeiro a gente meteu 10-0.
Quero manter a escrita da vitória, né? E aí, sabe do que mais? Vou botar a camiseta do 16, que era manga longa, que eu trouxe para sair no frio, mas eu vou botar, né? E eu sei que o pessoal que vai até mexer o saco tá tocando para ver se vai dar sorte, né? Daí eu botei a camiseta, apareci de novo na sala ali, e aí, trocou camiseta para dar sorte, eu até brinco, né? Eu não tenho superstição, minha superstição é não ter superstição. E funciona, então não tem superstição, tá bom, camisa 16. Aí eu falei assim, não, e digo mais, se o Maxi Lopes tiver o gol da virada, que o Maxi Lopes era a camisa 16, né? Nega, nós vamos hoje lá na Barra, lá no shopping, tu vai escolher o presente pra ti que tu quiser. Né? Fiquei nessa. Deu 5 minutos e gol do Maxi Lopes. Aí aquela euforia, tal, todo mundo. E aí chegou, aí parou toda a euforia, aí a nega me olha assim, eu sei, eu tô ferrado, né? Saiu caro aquele gol, mas valeu a pena. Olha, a minha esposa tá grávida de um menino agora, descobrimos que é um menino agora na semana passada, e antes mesmo de saber que o meu segundo filho seria um menino, o kit tricolor já estava lá em casa. Inclusive amigos meus já deram camisetas, chupetas, então não tem como. A minha filha tem 5 anos e ela nasceu numa época que eles estão, de certa forma, predominando, né? De 2000, ela nasceu em 2004, foi um ano fatídico para o Grêmio, mas ela é impressionante, não sei se por culpa minha ou alguma coisa, ela não se deixa influir com esse pequeno, curto, espero que curto, domínio do Internacional. Ela é gremista convicta e sem a menor possibilidade de virar casaco. Isso eu digo com toda segurança. E o meu filho, eu acho que não tem como, é impossível. Não tem como, já nasceu gremista. Esse é a questão da gente vencer esses grenais emblemáticos é um ponto forte na discussão do gremista com Colorado, né? Porque a questão deles ter o número de vitórias é onde eles se apegam mais, né? Nós vencemos mais jogos que vocês, mas vencer amistoso, vencer grenais que não valiam nada, não valem muito menos do que um grenal que vale 100 anos, né? Eu tenho 2 grenais inesquecíveis, né? O primeiro foi o do Beira-Rio em 2003, do Brasileirão, gol do Christian, né? Que o Grêmio não se encontrava numa situação muito boa, já estava na zona de rebaixamento e eles estavam beirando para classificar na Libertadores, né? Infelizmente não classificaram naquela ocasião, foram eliminados pelo São Caetano na última rodada, tomaram 5-0, aquele saltinho alto básico deles, né? E o Inter entrou mais uma vez com salto alto, né? Aquela garotada, o Diogo, o Diego, diziam que iam lá passar por cima, né? E o Christian foi lá, no primeiro tempo, fez 1-0, aí o Grêmio segurou o resultado, até podia ter feito mais um no final, um gol do Marcelinho, mas infelizmente não deu, mas já estava de ótimo tamanho aquele Grenal, com certeza está até hoje engasgado na garganta do Colorado, pode ter certeza. E o outro? O outro foi agora, recentemente, ano passado, em 2009, o Grenal do centenário, né, o Grenal do século, o verdadeiro Grenal do século, com gol do Maxi Lopes, né, Deus o tenha, essa mulher também já está na Itália. Foi bem marcante, até porque no início do ano o Grêmio, com o nosso glorioso professor Celso Vogt, não tinha conseguido êxito nos 3 primeiros Grenais, né, e esse era uma data histórica, né, 100 anos o primeiro Grenal, então com certeza foi bem marcante até pela forma que o Grêmio ganhou o jogo. Né? Primeiro começou tomando um gol do Nilmar no início da partida, né, que na minha opinião foi falta, porque ele empurrou o Souza, mas tudo bem. Depois o gol do Souza, muito bonito de falta, esse rendimento do erro no primeiro tempo, e logo mais o Maxi Lopes fazendo o gol de virada, foi bem emocionante, foi um Grenal muito marcante, e deu para tirar o grito da garganta. Quando foi um dia, eu fui chamada pela Yolanda, e ela disse, olha, tem um serviço, acho que tu vai pegar. Tem que falar com o seu Souza. Era lá Ela me deu o cartão dele, e eu fui ver o que era. Era para trabalhar no Grêmio, ser secretária do Grêmio.
Eu enlouqueci. Eu trabalhando no Grêmio. Aí eu fui para o Grêmio. Trabalhei no Grêmio bastante tempo. O Dr. Casa, que era o presidente. Era muito sério o Dr. Casa, muito pela moral. Tanto que, como eu ficava sozinha o dia todo, ele proibiu dos jogadores se reunirem lá na sede. Podiam se reunir na rua, mas lá na sede de dia era proibido eles entrarem. Só porque o capitão, que era o outro funcionário, pegava às 6 horas quando eu largava. Eu passava o plantão para ele. E ele disse, não. Mais uma vez eu me vi muito apertada, porque eu estava trabalhando, quieta, sozinha, era só eu era a única funcionária, eu ficava sozinha, quieta, trabalhando. Quando escutei um soco, que eu me virei, era o Honório. Queria falar com o Lara. Ai, meu Deus, e agora? Eu digo, mas o Lara já é morto. Não, o Lara é meu amigo. Ele mandou que eu viesse aqui hoje, que ele vinha também, que eu preciso falar com ele. Tão bravo que ele estava. E para mim sair, eu tinha que passar por ele. Eu queria sair de dentro da sede para pedir socorro. E ele bravo. Eu digo, eu não tenho chave. Ele queria que eu abrisse a sala da presidência. Eu digo, eu não tenho a chave. Está com o presidente. Não, eu sei que tu tem. Vai abrir a chave, vai abrir essa porta aí para mim. Ai, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Aí tinha 2 jogadores do Grêmio lá embaixo, e eu ouvi uma voz do Honório, ele está lá em cima, vamos lá. E eles subiram, ligeiro, porque sabiam que eu estava sozinho. Eu cresci totalmente, reconhecer aqueles que me vaiavam, mas também ao mesmo tempo eu também, o que eu fiz? Ao mesmo tempo eu também fiquei feliz em ser o único e verdadeiro Grenal do século, né? O Grenal de 1935, o maior Grenal da história. Você também não quer tirar esse relógio? Quero, porque é muito verde, né? Não, porque é o seguinte, né? Dentro desse contexto aí...